Olá, eu sou a Alessandra Scatena. E eu sou Flávio Rubira. E se você quer saber tudo sobre saúde, aqui é o lugar. Mitos e verdades sobre várias especialidades, então seja muito bem-vindo ao nosso HBP Cast, o podcast do Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. E qual é o nosso convidado de hoje, Flávio Ale Rubira? hoje está aqui com a gente, Dr. Rafael Roja, especialista em cirurgia de tórax. Maravilha, seja bem-vindo, Obrigado. Dr. Rafael. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. A gente que Falar agradece. um pouquinho mais sobre a cirurgia torácica. É isso mesmo, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam, né, como que é essa especialidade. Mas a primeira pergunta é, por que a medicina e por que a cirurgia torácica? Bom, a medicina sempre foi uma coisa que veio desde muito pequeno na minha vida, né? Acho que desde pequenininho a gente já sempre expressou a vontade de ser médico, sempre foi procurar um pouco, sempre o pai é orgulhoso que o filho queria um livro de medicina, Sim, enfim. Sempre foi muito, essa parte sempre foi muito clara para mim desde o começo. Então, desde a época do colégio, né, a gente sempre já pensava que um dia ia ter que passar pelo vestibular de medicina. Então a medicina foi meio pela vocação pessoal, enfim, acho que mais pelo cuidar, né, pela a dinâmica que já nasceu comigo. A cirurgia torácica veio com o tempo, né? Acho que até por ser uma especialidade, um nicho um pouco mais específico, de um crescimento um pouco mais recente, tive muito pouco contato com a cirurgia torácica durante minha formação acadêmica, mas durante minha formação cirúrgica comecei a ter um pouco mais de contato com essa parte. Meu chefe de residência na época, o Dr. Calume, era cirurgião de tórax de formação, na residência de cirurgia geral, né? Então, naquela época, eu comecei a ter um pouco de contato. E logo que acabei a cirurgia geral lá no Vale do Paraíba, eu já vinha, né? Eu sou de São Caetano, então desde muito novo a gente já acompanhava os cirurgiões na Beneficência. Logo, recém-formado, já comecei a trabalhar lá em São Caetano com o Flávio, então já me aguento há bastante tempo. E a cirurgia torácica foi, assim, no sentido de tentar completar um pouco mais minha formação como cirurgião geral. Era uma coisa que eu tinha visto, embora tenha tido contato na época de formação da minha residência de cirurgia geral, foi pouco contato. Então, foi uma forma de tentar me aprimorar numa área de atuação um pouco diferente. Mas, citando até o professor João Alessio, lá da Escola Paulista, que foi onde eu fiz a residência de cirurgia torácica, na hora que ele me conheceu, ele falou, mas hoje você vai ser cirurgião torácico. E realmente, depois disso, já minha formação na cirurgia torácica e minha dedicação exclusiva à especialidade lá desde a época da residência mesmo. Então, para se formar cirurgião torácico, primeiro você faz a cirurgia geral. Sim. E depois você faz o complemento de cirurgia torácica. Quantos anos? É um pré-requisito, né? Na minha época de formação eram 2 anos de pré-requisito em cirurgia geral, mais os 2 anos de cirurgia torácica. Hoje são 3, né? Onde um cirurgião médico formado tem que ter um pré-requisito geral de todas as cirurgias, com exceção de algumas especialidades, né? Onde um neurocirurgião já vai direto para a especialidade, mas de forma geral, um pré-requisito em cirurgia geral e você, a partir daí, consegue optar por uma área de dedicação exclusiva. No caso meu, uma cirurgia torácica, né? Então, sim, precisa ter essa formação pronta na cirurgia geral para poder ir para a especialidade. E muitas pessoas não sabem, mas qual a atuação do médico de cirurgia torácica? Cirurgia torácica é uma especialidade que vai, assim, hoje, muito além da parte cirúrgica, né? A gente, nos últimos anos, tem assumido uma série de atribuições, né, por conta do próprio avanço da medicina e da especialidade, né. Hoje, o cirurgião torácico, como essência, a nossa especialidade é responsável pelas patologias do tórax, né, da caixa torácica em geral, parede, as costelas, né, a parte pleural, que são as camadas, né, que envolvem lá dentro o tórax, a parte pulmonar, mediastino e a via aérea. Mas hoje, assim, nosso dia a dia vai um pouco além disso, né? Então, muito na parte de investigação e rastreamento das doenças pulmonares, principalmente do câncer de pulmão, né? Das cirurgias de parede torácica, de correção de deformidades, né? Hoje, muito avanço na tecnologia acabou também trazendo um grande ganho na área de atuação do especialista, né? Era uma cirurgia conhecida por ser uma cirurgia muito mórbida, muito grande, né? As próprias indicações no passado eram mais invasivas e agressivas, então de retirar mais parênquima, enfim, pulmonar, né? Hoje
as técnicas evoluíram muito, os exames de imagem evoluíram muito, de investigação. Então a especialidade acabou ganhando uma área de atuação muito forte nessa parte de imagem, né? Então da avaliação e segmento dos nódulos pulmonares, né? Suspeitos ou não para câncer. E da mesma forma do rastreamento, né? Então, em pacientes que potencialmente assintomáticos, como é a característica da doença, então de fazer esse rastreio. Então, com o aumento da facilidade do acesso à tomografia do tórax, a nossa especialidade acabou tendo uma área de atuação maior, porque a gente identifica muito mais lesão precoce, e foi aí que foi realmente o boom da especialidade nos últimos anos, a detecção precoce dos nódulos suspeitos, né? De forma geral, de todas as patologias cirúrgicas do tórax. Fugindo somente do trauma, né? Fugindo só do trauma, fugindo do derrame pleural, que era o que a gente via. Então, assim, e começou a mudar a mística, né, da própria doença. A evolução do câncer de pulmão nos últimos 10 anos, ela foi transformada, né? Então, é um câncer muito mórbido, sempre matou muito. A gente, de forma geral, tem a ciência de que é um câncer que mata todo mundo, ou que é muito agressivo, né? Ou que tem evolução ruim, mas não, na verdade, nos últimos anos a gente mudou, né, o panorama da doença. Isso se deve, sim, ao aumento das tomografias, o acesso aos exames de investigação, de estadiamento. Então, isso aumentou muito aquela gama do paciente complicado do hospital, onde o Flávio me chama lá para resolver um problema, uma complicação da UTI, para um médico que está atuando no ambulatório já de forma preventiva, né, na saúde pulmonar, também na parte estética e funcional dos pacientes. Então a gente ganhou uma área de atuação grande, saindo um pouco só daquela parte da cirurgia em si e também da assistência de saúde de forma geral, mas a cirurgia ainda, obviamente, é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais faz. Quais são os problemas mais comuns que você atende, doutor, no seu consultório? No nosso consultório, ele assim, a gente tem um perfil bem claro de pacientes, né? Então, um paciente um pouco mais idoso, aí na faixa entre os 55 e 75 anos de idade. E a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes que vêm encaminhados por achados de imagem, né? Então, um paciente que procurou o pronto-socorro uma dor, fez uma tomo, tem um nódulo, muito trauma, né? As fraturas de costela, que também acabou sendo uma atribuição do cirurgião de tórax nos últimos anos, então a gente pega bastante no consultório. Muito parte de derrame pleural. A nossa gama de atuação é grande no hospital e acaba no ambulatório também sendo bem diversa, porque todos esses pacientes que, mesmo por internações clínicas, a gente acaba acompanhando, né, derrame pleural, lesões de via aérea, o próprio trauma do tórax, eles acompanham com a gente no ambulatório. A demanda espontânea que vem normalmente é por alteração em exame de imagem, de tomografia, né, e normalmente encaminhado por outros colegas, e aí que é o grande diferencial, os colegas conseguirem identificar o mais rápido possível a necessidade do especialista. Entra, né, mais como um achado. Normalmente como achado. Né? A grande maioria das patologias são assintomáticas. Foi uma queixa no pronto-socorro lá com uma tosse, foi fazer e falou, opa, tem alguma coisa estranha aqui, procura um especialista. Exatamente. Né? Então o médico conseguir, né, o interessante é que a gente consiga fazer o médico, né, o generalista, essa primeira atuação do paciente, que ele já consiga, né, entender, falando, não, isso aqui é um nódulo, esse nódulo tem uma característica que precisa de segmento, né? Aqui, você vai lá ser encaminhado lá, vai passar lá com o Dr. Rafael para ele poder lhe acompanhar, poder fazer uma avaliação dos próximos passos do segmento desse nódulo. Mas a grande maioria das vezes esses pacientes não estão no pronto-socorro por conta dessa queixa, né? Então essa a demanda espontânea, são esses pacientes que, pô, doutor, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Assim, a gente... E nesses pacientes seu do ambulatório, você vê alguma repercussão ainda da época da pandemia? Com certeza. Sequela, né? Que tivemos lá na época do Covid. Acho assim, a pandemia, para a nossa especialidade, foi um negócio muito marcante, né? Foi a gente, como especialistas no pulmão, né? A gente teve muita intercorrência relacionada ao Covid, muita fístula complicada, muita necessidade de via aérea, muita lesão de via aérea. Coisas que foram características especiais de uma pandemia relacionada a um vírus respiratório, né? uma pneumonia viral muito extensa. Mas da mesma forma que foi muito difícil para a gente, acho que foi um grande divisor de águas na medicina, ou pelo menos na medicina do pulmão, porque era mais fácil na época, a gente se lembra, embora tenha muito...
muitas informações deturpadas da época, mas a gente lembra que era muito mais fácil ter acesso a uma tomografia de tórax do que um SWAB no começo da pandemia. Então a gente se baseou muito nesse diagnóstico com tomografias, às vezes em vidro fosco. E isso representou um número de achados muito significativo, né? Então quando eu falo assim que nos últimos anos a medicina respiratória ou a cirurgia torácica teve um boom, muito se deve a isso. As pessoas não iam normalmente ao hospital paciente... e aí se viram a necessidade de ir. Isso, e fez tomografia, porque chegou lá, você não pede um raio-x, você não tinha lá o melhor exame, era uma praxe, né? Era o protocolo, né? No início foi uma rotina. E depois também, né? Então, de forma geral, o que aconteceu? Houve um boom de achados de exame de imagem num momento onde a gente tinha muito pouco a fazer. Então, os anos subsequentes à pandemia foram muito intensos para a cirurgia torácica, muita doença pulmonar, investigação, diagnóstico. Então, acho que até hoje, 5 anos aí, a gente ainda está acompanhando alguns casos de achado da pandemia. Mas eu acho que assim, foi um momento onde ficou muito evidente a vantagem de ter o recurso à disposição e da importância de rastrear esses nódulos de forma precoce, que realmente é o divisor, né? Que é esse rastreamento pulmonar, que é o que muito está se falando hoje. Por quê? Porque é um exame mais acessível. Hoje é muito difícil ir para um lugar onde não tenha, óbvio que a gente está falando de um grande centro, mas uma tomografia à disposição, e isso faz achar a grande... Então, assim, em relação à Covid, eu acho que o que mais impactou na especialidade foi deixar extremamente claro a necessidade de ter acesso ao rastreamento pulmonar, porque a gente tratou realmente muito paciente. E o que a gente consegue atuar e tratar são esses achados de imagem, essas lesões iniciais, né? Estadiamento inicial, onde a cirurgia, a grande maioria das vezes, já é curativa, né? Doutor Rafael, o câncer de pulmão ainda é o mais comum atualmente? É um dos cânceres mais frequentes no mundo e que tem uma das maiores mortalidades, né? Tá. Mesmo com a redução aí dos indicadores de tabagismo, ainda é um câncer muito frequente. A grande diferença é que o diagnóstico mais precoce tem mudado um pouco o panorama da doença, né? Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico do câncer de pulmão, o tratamento tende a ser mais eficaz e com proposta curativa. Então, é um câncer muito frequente e o diagnóstico precoce é o que faz a diferença aí no curso da doença, né? Isso é uma coisa cada vez mais clara. Então, a gente tem muito a mudança da carga, né, do tabagismo da população, teve a mudança aí da parte da população mais jovem, né, para o uso desses vapes. A gente tem muito pouco estudo falando, né, ou correlacionando isso ainda a câncer de pulmão, mas a gente já está meio claro, né, da capacidade de viciar a juventude, então não é uma boa mudança. E isso a gente vai descobrir nos próximos anos, né, essa diferença entre a prevalência do câncer de pulmão com o tabaco e com o vape, mas ainda é um dos cânceres mais frequentes que a gente tem e que mais mata. E normalmente o câncer de pulmão ele é um câncer primário ou ele já é a metástase de algum outro câncer? São duas coisas diferentes, né? A gente está aqui falando de câncer primário de pulmão. Tá. O câncer, o pulmão é um órgão extremamente irrigado, né? Então, assim, tanto na parte linfática quanto sanguínea. Então, é muito frequente o aparecimento de metástase no pulmão. É uma patologia diferente, o tratamento é diferente. Então, um câncer primário é quando a gente entende que ele começou ali. Então, normalmente relacionado ao tabagismo, não 100% das vezes, mas é aquele câncer que está só ali no pulmão, e quando a gente identifica ele cedo e restrito ao pulmão, a gente ainda tem uma proposta de cura. Esse é um tumor que, grande maioria das vezes, é assintomático. A diferença para um câncer metastático para o pulmão, normalmente é um câncer de um outro lugar, né? Frequentemente aí o cólon, a mama, lesões que mandam, né, via hematogênica, pelo sangue, ali essas células, e elas se implantam no pulmão. Então é uma célula de um tumor de um outro lugar no pulmão, tá? Então, assim, a gente não está tratando, até se o tratamento não é cirúrgico, em alguns casos a quimioterapia ela não é dirigida para o câncer de pulmão, sim para o tumor de base. Principal. Exato. Doutor Rafael, falamos aqui a respeito do tabagismo, né, que sem dúvida nenhuma é super perigoso, enfim. Mas a pessoa que convive com um fumante, né, uma esposa, um marido, seja quem for, né, que no dia a dia está exposto a essa fumaça, ela acaba tendo uma doença, ela pode ter
na realidade, uma doença pulmonar? É o que a gente chama de tabagismo passivo, né? Passivo, a pessoa que convive né? ali, às vezes, muitos e muitos anos ao lado de uma pessoa que fuma frequentemente. Obviamente que o risco não é igual a pessoa exposta diretamente ao cigarro, mas sim, existe um aumento do risco, né, com essa exposição passiva, da mesma forma que uma série de agentes ambientais, né? Então, quando a gente fala aí dessa correlação direta do câncer de pulmão com o tabagismo, tem sim grande parte do tabagista ativo, a gente tem uma grande parcela do tabagista ou ex-tabagista, né, que pode ter parado aí nos últimos 20 anos ou mais, mas sim relacionado ao tabagismo, e também o tabagismo passivo. É difícil você atribuir um paciente, e eles sempre procuram uma causa, né? Poxa, mas sim, existe aí 5% desses tumores que não tem relação nenhuma com o tabagismo, então, infelizmente, tem uma parcela que não tem a relação direta. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, é a grande parcela dos pacientes do câncer de pulmão tem alguma relação, e a maioria das vezes direta, e não só pelo contato com o tabagismo. E quais seriam os sinais de alerta para alguém ir buscar uma ajuda pensando em câncer de pulmão? Perfeito. Nossa, o grande problema do câncer de pulmão hoje, de forma geral, é que ele é de um paciente, a grande maioria das vezes do sexo masculino, embora a incidência mudou muito, o tabagista de grande monta, que tem aí entre os seus 50 e 70 anos de idade, basicamente é o paciente que não procura o médico, né? É o paciente que normalmente já está acostumado a ter um pouco de tosse, um pouco de secreção. Acha normal. Acha normal e não quer procurar também, porque sabe que vai ter que, de forma geral, a grande maioria das vezes, ter que suspender seu vício, né? Então, o grande inimigo do câncer de pulmão, basicamente, é não dar sintoma. Então, ele, de forma inicial, ele repercute muito pouco na dinâmica respiratória, raramente ele dá dor. Então, os sintomas normalmente relacionados, eles já mostram aí algum sinal de infiltração local. De forma geral, todas as alterações respiratórias são de alerta. Então, aquela tosse que nunca melhora, a dor torácica, tosse produtiva ou que eventualmente com secreção sanguinolenta, né? Falando da perda de peso, aquelas coisas que a gente normalmente relaciona ao câncer, isso aí realmente vai aparecer nas formas mais avançadas, né? Então, assim, acho que a orientação acaba tendo que ser um pouco diferente. A gente tem que mudar o foco de falar, olha, não procure o médico quando você está com tosse, ou quando você... Então, você que tem uma carga tabágica de mais do que 20 anos, né? Que a gente chama de 20 anos máximo, então, que é o número de cigarros pelo número de anos. Você que teve essa exposição, que você que tem um antecedente familiar, é interessante aí, principalmente após os 55 anos de idade, que faça uma tomografia de tórax para poder fazer essa avaliação. A grande maioria das vezes você vai ter, assim, achados pulmonares são habituais, mas é uma forma, né, de você conseguir pegar uma lesão totalmente assintomática no momento oportuno para o seu tratamento. Então, a orientação que a gente faz é mais ou menos essa, né? Assim, você que fumou mais do que 20 anos, principalmente após os 55, né, que são aí os nossos critérios que a gente chama de rastreamento pulmonar, que é o paciente tabagista ativo ou que fumou mais do que 20 anos nos últimos 20 anos. Esse é um paciente, né, que após os 55 anos tem indicação de tomografia de rastreamento pulmonar, idealmente é uma tomografia com baixa dose de radiação, que tem em vista procurar um achado, né? Então, ela não está procurando nada, vamos ver se eu acho alguma coisa. Então, hoje esse é o paciente que tem que procurar um cirurgião torácico e o médico generalista, o pneumologista está mais habituado a isso, mas o médico que não está habituado, né, essa parte pulmonar, tem que saber que esse é um paciente, né, na UBS ou o médico lá no seu consultório, tem que saber que esse é um paciente que merece, sim, uma tomografia, né, de forma geral, anualmente, para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce antes que ele comece a ter um sintoma que a grande maioria das vezes já impossibilita o tratamento curativo ou que, de forma geral, já torna esse prognóstico um pouco pior no sentido de tratamento. É o que a gente sempre fala, né, Ali? A gente vem falando. Muito das doenças, ela vem de forma silenciosa. Sim. E a gente bate muito na tecla de ter um médico, fazer um acompanhamento. A prevenção, né? Uma prevenção, que aí você vai conversar sobre todas as especialidades e você tem aquele médico que ele vai te olhar como um todo, né? E não só ir no cardiologista, né? Todo mundo acha que, fui no cardiologista todo ano, resolvido tudo. Mas e o resto, cara? Você não foi no neurologista, você não foi nos outros médicos, né?
Então você tem que ter aquele médico que vai te direcionar para tudo. Tem que ter aquele maestro, né? Alguém para poder nortear, até porque senão fica... O homem sempre tem dirigido. essa restrição mais do que a mulher, né? A gente sempre conversa que a mulher tem... O ginecologista é o que olha tudo, né? Meu Deus, não né? é? E muitas vezes o homem precisa ter, talvez, o urologista ou um clínico geral que vai olhar ele como um todo, né? Exatamente. E eu sempre digo também, nas nossas conversas, que as pessoas veem o hospital como uma questão de urgência, emergência, tratamento, né? Naquele negócio que eu preciso realmente. E não sabe que dentro do hospital você tem a questão ambulatorial, né? Os consultórios, né? Onde você pode marcar as suas especialidades, pode passar sim com não precisa clínico estar geral, doente, né? Mas não precisa. Não, exato, para fazer a esse prevenção. segmento. Então você pode, né, marcar o seu especialista, vou marcar ginecologista, vou marcar urologista, vou marcar um cirurgião de tórax, né? Um dermato, enfim, né? Tem essa questão também. É sempre melhor, né? Que a gente previna. No meu caso, sem dúvida nenhuma, é a melhor opção. Descobrir cedo sempre é o melhor remédio, mas prevenir é sempre melhor que remediar, né? É sempre mais fácil prevenir a doença do que tratá-la. No hospital a gente está apagando a fogueira, é muito melhor não deixar o fogo começar, né? Então acho que é importante. A questão do câncer, porque nem todo nódulo é cancerígeno, não. Certo, doutor? Sim. E como é diagnosticado o câncer de pulmão? Na verdade, assim, o achado do nódulo pulmonar é um achado muito frequente na tomografia. A gente tem muitas tomografias que têm esses achados acidentais. Alguns são habituais de tomografia, né? Então muito varia da característica do nódulo. Então o número de nódulos, o tamanho desse nódulo, a característica. Então se é um nódulo que tem mais ali do que 6 milímetros, se é um nódulo mais irregular, ou se é um nódulo mais arredondado ou bolselado, ele vai mudando e norteando o teu pensamento, né, do que pode ser aquele nódulo. Óbvio que a gente tem que correlacionar essa informação com a exposição de riscos, antecedentes do paciente, um paciente que pode ali ter alguma alteração sequelar, ou se a gente pensa que pode ser um processo infeccioso inflamatório. E esse segmento é feito mediante essa característica. Quando a gente olha para um nódulo, a gente já interpreta que a probabilidade daquele nódulo ser maligno é muito grande, a gente tem algumas opções de investigação. As duas opções mais frequentemente utilizadas são a broncoscopia, que é um exame endoscópico, né? Normalmente uma broncoscopia flexível, feita por um médico, que ele vai se dirigir pela árvore brônquica até a região da lesão e tentar conseguir um fragmento para biópsia. A gente usa muito a broncoscopia para as lesões mais centrais ou componente dentro da via aérea. E o que ganhou muito espaço aí nos últimos anos foi a biópsia guiada por tomografia de tórax, que é a biópsia percutânea, né? É uma biópsia feita de forma mais dirigida, que tem uma sensibilidade grande para lesões pequenas, lesões periféricas, que pela broncoscopia seriam muito difíceis de acessar. E é uma biópsia que dá muito pouco, assim, tem um índice de sucesso muito grande, por assim dizer, e a gente consegue muito diagnóstico positivo ou negativo que dá segurança para a gente para o tratamento. Isso foi um dos avanços, né? Foi um grande avanço, porque a gente consegue, para a cirurgia, a gente conseguiu mudar a conversa, né? Então, eu lembro na minha época, a gente operava muito, na minha época de residência, ali, a gente fazia toracotomias amplas, muitas vezes sem saber o que era aquele nódulo. Óbvio que a grande maioria das vezes o cirurgião, por sua experiência, acerta, né? Então, se ele acha que aquele acompanhamento sugeriu, normalmente acaba sendo, mas às vezes não é. O que permitiu a gente ter esse diagnóstico em mãos antes é a evolução no estadiamento, nas opções de tratamento que a gente tem antes de operar, que eu acho que a grande mudança nos últimos anos é isso, né? O que eu posso fazer antes do cirurgião atuar? Então, o que a gente tem falado da imunoterapia ou da quimioterapia neoadjuvante. Então, com esse diagnóstico em mãos, eu consegui evoluir no estadiamento oncológico, que normalmente é feito com um PET scan e uma ressonância. Então, são exames que hoje também são mais acessíveis, né? Até no SUS a gente consegue esses exames, e permite um estadiamento bem fiel desse paciente, no sentido, vale a pena já intervir com cirurgia ou não? E aí a discussão começou a evoluir, entendeu? Vamos investigar esse linfonodo antes e poder tratar. Planejar essa cirurgia, fazer quando fazer, como fazer, por onde abordar. Então, assim, são N situações que o avanço da medicina aí levou para o cirurgião. E acabam permitindo que a gente faça cirurgias mais econômicas, então em lesões menores. Então,
em vez de fazer as lobectomias, né, que são a retirada de todo o lobo, as segmentectomias, então poupando cada vez mais parênquima pulmonar, com cirurgias mais seguras. Então isso tudo é possível com o diagnóstico em mãos, com o avanço da tecnologia, então reconstrução tridimensional, isso tudo realmente faz muita diferença no tratamento individualizado desses pacientes, né? Então a biópsia realmente fez uma diferença, porque hoje eu pego um paciente com uma lesão de 1 centímetro, 1,2, às vezes 0,8, e a gente tem uma série de técnicas diferentes, inclusive para pacientes que às vezes nem podem ser operados, né, de conseguir atuar já de forma inicial para curar essa doença, né? Então a biópsia realmente acertou. A broncoscopia acaba tendo o viés da técnica, né, para lesões muito pequenas, e a outra opção seria a cirurgia, e a morbidade acaba aumentando muito para o diagnóstico em si, né? Vamos para mitos e verdades? Vamos lá, Lê, contigo, mitos e verdades sobre cirurgia de tórax. Maravilha. Vamos lá. Doutor, apenas fumantes desenvolvem o câncer de pulmão? Não, infelizmente não. Mas a grande maioria dos pacientes, sim, em torno de 90% a 95% dos pacientes, né, com câncer de pulmão tem relação direta ou indireta ao tabagismo. Mas a gente tem aí essa pequena parcela de casos que não tem relação direta com o tabagismo, né? Que os fatores genéticos, ambientais que acabam contribuindo para a neoplasia, às vezes até em pacientes mais jovens, né? Além de outros tipos que também não necessariamente são tabaco dependentes, mas a grande maioria sim é relacionada ao cigarro. Mito ou verdade? Se parar de fumar, o risco desaparece completamente? Depois de 20 anos. Então existe, assim, óbvio, os efeitos da suspensão do tabagismo são imediatos, né? Da parte cardiovascular, a parte de apetite. Então é uma dinâmica imediata, né? Que o corpo já tem essa resposta. Mas estatisticamente, após 20 anos, a gente vai para a mesma... Exato. Mas... A população que nunca fumou. Isso, exatamente. Você vai, proporcionalmente, ele tem o risco igual quem nunca tenha fumado após os 20 anos. Até por isso que esses protocolos são para sempre os 20 anos maço aí, né? Maravilha. Mito ou verdade, doutor? Tosse por muito tempo é grave? É sempre um sinal de alerta. Grave ou não é relativo à causa desta tosse. Mas não é normal que a gente tenha uma tosse recorrente. Normalmente, a gente tem que fazer uma investigação adicional. A gente sempre correlaciona muito a tosse com o pulmão. Na prática, a maioria das vezes que a gente tem tosse não tem uma relação direta com o pulmão, mas é sempre um sinal de alerta, né? Que tem algum problema aí irritando a nossa via aérea, que pode ser no pulmão, pode ser na via aérea superior, mas sim, uma tosse recorrente, né? Somente aí acompanhada de sangue é sempre um sinal de alerta e precisa ser investigado. Mito ou verdade? Quem teve histórico familiar de câncer de pulmão tem também maior incidência, maior risco? Existe uma relação direta entre o histórico familiar com o câncer de pulmão. Então a gente sim correlaciona, mas não é porque a gente é diferente de outros tumores que são genéticos, né? Então não é porque eu tive um familiar que teve câncer de pulmão que o meu risco é maior. Mas sim, se eu estou exposto ao tabagismo e eu aumentei meu risco, esse é um dado importante na nossa anamnese. Você tem algum parente? Não, minha mãe teve câncer de pulmão. Esse risco é maior para o paciente tabagista. Então, o paciente exposto ao risco tem maior risco quando apresenta essa relação familiar. Mito ou verdade, doutor? O câncer de pulmão sempre apresenta sintomas? Não. Infelizmente, o câncer de pulmão, como a gente conversou aqui, dá muito pouco sintoma. Esse é o maior inimigo do cirurgião de tórax, né? Porque como são lesões assintomáticas, normalmente não é feita essa investigação. Então, o ideal é que a gente investigue sem sintomas, porque esperar pelos sintomas é sempre uma relação de evolução, né, de uma doença em pior prognóstico. Doutor Rafael, se você pudesse deixar uma recomendação para quem está nos assistindo aqui sobre prevenção em câncer de pulmão, qual seria essa recomendação? Acho que a recomendação inicial, que acho que é a padrão, é sempre evitar, né, ou suspender o tabagismo. Isso mas hoje já não é uma recomendação nova. Eu acho que todo mundo sabe que fumar faz mal, então ou que esse risco de câncer é muito maior. E o fumante normalmente tem mais trabalho para fumar do que para não fumar, né? Mas é um vício. Dificultando a vida deles, né? Mas exato, aí é difícil. Vem essa nova tecnologia, cada vez estou cada vez mais espremidinho, aprenderam que dá para fumar até no avião com vape, aí já proibiram também.
Mas acho que a orientação assim, até porque a gente tem, assim, hoje o meu paciente é o paciente de uma geração onde fumar era bonito. Hoje não é, hoje você sabe, meu filho sabe, Sim. todo mundo sabe. Mas a gente é de uma época que era normal fumar, todo mundo fumava, era bonito fumar, a gente saía, eu não precisava nem fumar, né? Chegava todo mundo fedido, porque ficava fumando em ambientes fechados. Hoje em dia é inadmissível você pensar. Fumar em qualquer Eu lugar, fumava no hospital, sim. fumava no avião. Então a gente pega muito desse paciente que aprendeu dessa forma, que conviveu, e grande maioria deles viveram a grande maioria da sua vida com essa ideia. Então falar para ele, você tem que parar de fumar, hoje pela minha experiência, eu sempre falo em todas as consultas que eu pego um tabagista, mas eu sei que não é esse o foco, né? E principalmente quando a gente está tentando falar para um público um pouco mais amplo, eu acho que o foco é, se você fumou, se você se expôs a esse risco, lembre do teu pulmão, não espere ele te avisar. Então vamos lá fazer exames de saúde respiratória, vamos fazer a tomografia, pode procurar o cirurgião de tórax, sempre vai ter, né? O doutor Rafael sempre vai estar lá à disposição de vocês na Beneficência para poder fazer essa avaliação, então pedir a tomografia, ajustar o seu tratamento pulmonar. Então acho que a ideia é essa, assim, não ignore o pulmão, porque a gente só lembra dele quando não está legal, né? A gente é natural respirar. Quando não respira, fica muito... Então, não espera ele dar esse alerta. Então, se você se expôs a esse risco, se você sabe que você tem esse potencial, não adianta você fugir disso. Vamos procurar, vamos ter uma rotina, né? Ou incluir na tua vida essa rotina pulmonar para que se haja, em algum momento, né? Essa evolução que a gente rapidamente pega. Hoje, o tratamento é cada vez mais moderno, minimamente invasivo. A gente não falou sobre cirurgia aqui, mas a cirurgia... A gente faz cirurgias enormes por incisões cada vez menores, né? Então, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias robóticas. E preservando o pulmão, mandando o paciente cada vez mais cedo para casa, mesmo em idade avançadas, né? Então, internações relativamente curtas. Então, passou do momento da gente esconder e de ter medo, né? Então, a medicina evoluiu para poder ajudar esses pacientes. Os médicos generalistas, os novos médicos têm que saber, né, identificar esse paciente, porque ele ainda vai aparecer por muitos anos. Infelizmente, o hábito de fumar também não é um hábito, vai desaparecer. A gente vai reduzindo, né, cada vez mais, mas ele ainda sempre vai estar presente. E saber identificar o mais cedo possível e orientar, né? Ninguém quer fazer, mas saber orientar, quando você pegar um paciente nesse perfil específico, já partir por esse caminho. Então, não fumar, todo mundo sabe, mas se fumou, procure. Faça um acompanhamento. Exato, procure um especialista para poder te ajudar. É isso mesmo, a prevenção é a alma do negócio, né? Vamos dizer assim, a saúde agradece, né, Flávio? Isso aí. Doutor Rafael Roja, cirurgião do tórax, né? Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no nosso podcast. E espero revê-lo outras vezes, afinal de contas, eu acho que dentro dessa especialidade tem outros assuntos aí que podem ser tem bastante coisa para a gente conversar, sim. Câncer de pulmão é um tema sempre muito frequente, acho importante que a gente aborde ele de uma forma bem assertiva, mas tem muita coisa da especialidade que também para a qualidade de vida, né? Não só pela doença, então a doença do suor, né? As deformidades torácicas. Então tem bastante papo para bater, sim. Vai ser um prazer. Agradeço a oportunidade, foi muito legal e obrigada. Contem comigo. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado a presença aqui e até a próxima. Até a próxima, lembrando, né? Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, o Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, o nosso também Instagram e no YouTube HBPcast, né? O nosso podcast aí. Curtam, compartilhem, que eu acho que é muito importante, né, Flávio? A gente, quando está assistindo a respeito de um assunto e lembrar de uma pessoa, falar, essa pessoa precisa escutar a respeito desse assunto, né? Encaminhe, não deixe de encaminhar, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.